gente possa lhe escutar. O seu fone está desligado, viu? Agora está me ouvindo bem, tá? Beleza, agora. Parabéns. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar com os companheiros do Manuel Quintão, amigos queridos, trabalhadores. Me coloco aqui na condição de apenas um facilitador, alguém que também está buscando conhecimento, como todos os que estão ouvindo, certamente. Vamos iniciar. E aí, o tema proposto, que me foi proposto nessa noite, seu Geraldo e os demais amigos, é falar sobre a realeza de Jesus. E a realeza de Jesus, para a gente contextualizar, já que se trata de uma reunião de estudo, ela está no capítulo, o tema, né? Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que trata da realeza de Jesus. E é interessante a gente notar, antes de mais nada, ou antes de tudo, que esse capítulo, o capítulo 2, Allan Kardec vai desenvolver todo em cima de uma passagem que João anotou em seu Evangelho, no capítulo 18, no versículo do 33 ao 37. Então, eu vou pedir aqui a permissão para ler esse trecho, é um trecho curto, para a gente estabelecer as bases do nosso estudo na noite de hoje. Diz a palavra, o texto anotado por João. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Uma pergunta. Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Como disse, está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. O que é importante já a gente aprender daqui? O que é que a gente pode aprender dessa lição, dessa passagem? Que eu acho que é fundamental para o nosso entendimento. Percebamos que quando Cristo responde a Pilatos dizendo que ele é rei, ele diz que é rei, mas não é rei deste mundo. O reinado dele não é do mundo, ou seja, do mundo físico, do mundo perecível. Seu reino está além daquilo que a gente pode tocar, daquilo que é palpável. E isso não significa dizer que o seu reino não está também entre nós. E o que é mais interessante é quando Cristo, nessa passagem evangélica, ele vai dizer, estabelecer: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Ora, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O que é a verdade? Não é? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque o Cristo não diz assim: aquele que pertence ao cristianismo, escuta a minha voz. Ele não diz: aquele que pertence ao Consolador prometido, escuta a minha voz. Aquele que é judeu, escuta a minha voz. Absolutamente. Ele diz que aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Querendo nos dizer, aquele tempo e para toda prosperidade, que segui-lo, amá-lo, não carece de religião ou de forma de conteúdo, apenas seguir a verdade. E ele vai dizer em outro momento, e a gente sabe disso, quando ele diz:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão comigo. Ora, se a gente vê que aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, quem segue Cristo pertence à verdade. Então, talvez esteja na hora de cada um de nós refletir se realmente nós estamos seguindo verdadeiramente o Cristo. Mas, e aí é interessante porque eu acho que é no livro Ave Cristo, Emmanuel vai dizer uma fala que é esplendorosa, devia estar grafado em todos os lugares. Emmanuel vai dizer que Cristo veio ao mundo para ensinar que é fazendo, praticando que as coisas acontecem, não somente falando. Veja que coisa interessante. Cristo veio pessoalmente para mostrar que é falando, que é fazendo e não somente falando. Então a gente precisa, nesse início de conversa, pensar e ponderar se esse exemplo de Cristo, quando passou por aqui, ele está servindo para nós. Ou se nós ainda estamos muito perfeitos na fala, mas nós estamos muito longe na teoria. Porque se Cristo veio para pregar como pregou, não cometeu nenhum crime, foi crucificado, né? Teve o castigo que teve, entre aspas, para que a lei se cumprisse, imagina que cada um de nós não vai ter que passar por seguir o Cristo. Dos 12, 9 abandonou, um traiu e um negou. Só ficou João até o final, que cuidou de Maria, foi cuidar de Maria como se fosse sua própria mãe. Então, é razoável que o seguidor de Cristo comece a compreender que segui-lo muitas vezes vai ser testemunho, vai ser solidão. Solidão, entre aspas, porque quando nós estamos com ele, como diz Emmanuel, nós não estamos nunca sozinhos. É uma aparente solidão. Mas para que a gente possa compreender, meus amigos e minhas amigas, que realeza é essa? Qual é a realeza de Cristo? Se ele diz para cada um de nós que a realeza dele não é dessa terra, se ele diz a Pilatos respondendo que ele é rei, mas não é rei deste mundo. E aí os espíritos, e Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que o reinado de Cristo ele é além dos séculos, ele é atemporal. Normalmente, quando nós pensamos em realeza, nós pensamos em reinado, em súditos, em empregados, em príncipes e em princesas. Mas os espíritos vão nos dizer que o reinado de Cristo ele é soberano. E como é que a gente pode compreender esse reinado, essa realeza, de acordo com Hipólito Leão Denisard Rivaio, com o ensinamento que Allan Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo? E olha a importância da gente estudar. Quando a gente vai para o livro A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nós temos a informação, e está lá no livro, no capítulo 20, 27, 17, de que o sistema solar que Cristo evoluiu, ele já não existe mais. Veja que informação útil para a gente. O que significa dizer, o que significa, o que dá para a gente concluir que um sistema solar dura em média de 20 a 25 bilhões de anos para que ele respeite o seu processo de formação e de decomposição e que ele depois ele desapareça. Então vamos imaginar que o sistema solar, de acordo com Emmanuel, que Cristo evoluiu e a evolução dele foi sempre a ascensão, foi sempre para cima. Não existe mais, portanto, ele já tem 20 bilhões de anos na nossa frente. Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, no mesmo livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, pela editora da Federação Espírita Brasileira, que
Cristo, entre os Cristos que são conhecidos, ele foi escolhido diretamente pelo Pai Celestial para que pudesse não somente gerir, mas criar o nosso planeta Terra. Ou seja, entre os Cristos reunidos numa assembleia especialmente convocada pelo Todo-Poderoso, para que pudesse ver os rumos e a destinação da Terra, um Cristo foi escolhido para fundar e gerenciar todo o sistema aqui na Terra, o sistema planetário. Esse Cristo foi Jesus. Por isso, Jesus, o Cristo. Existem outros Cristos, de acordo com a informação de Emmanuel no livro. E por que eu estou querendo refletir um pouco sobre essa informação? Porque normalmente, quando a gente fala em mestre, a gente fala em mestrado, em doutorado, em 20 anos de estudo, em 30 anos de estudo, né? E a gente vai perceber com isso que, olha a conclusão que eu quero trazer, que eu quero tentar fazer. Se o sistema solar que Cristo evoluiu tem aproximadamente 20 bilhões de anos e não existe mais. Se o sistema aqui, se a Terra foi Cristo quem criou e até hoje dirige todos os seus planos, os seus desígnios, e o planeta Terra tem para aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A gente pode concluir com isso que Cristo tem na nossa frente de evolução aproximadamente 25 bilhões de anos. Ou seja, é um espírito puro que tem muito mais conhecimento, muito mais estrada do que cada um de nós. Então, esse é o mestre em que nós podemos confiar. E aí Emmanuel vai continuar dizendo, para que a gente entenda essa realeza de Cristo, para que a gente consiga, pelo menos um pouco, de forma superficial, entender a grandeza de Jesus. Emmanuel vai dizer que por 2 vezes apenas, ele diz assim, Emmanuel diz, é-nos dado conhecer, veja que fala interessante, é-nos dado conhecer que a Assembleia de Seres Crísticos, ou seja, de Cristos, um desses espíritos é Jesus, se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. Uma delas foi para criar a Terra, ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás. E aí Emmanuel continua lá o comentário dele sobre os seres, esses seres de luz, que muitas vezes se reúnem no Sol, no sistema solar. Imaginem a grandeza. É como mais ou menos a gente pudesse diferenciar seres puros que fogem à nossa compreensão. Nós ainda não temos palavras para definir Cristo. Eles participam de reuniões no sistema solar, no Sol. A gente, quando vê o Sol, a gente faz o quê? Corre do Sol. Então, é uma pálida comparação para ver o que é espírito puro e o que é espírito ainda em transformação. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que amanhã vai todo mundo ficar o dia todo no Sol para ver se é espírito de luz, não. Não é essa a reflexão que eu quero fazer, pelo amor de Deus. Preste atenção. O que eu quero dizer é que os espíritos, espíritos puros, eles se aproximam do Sol. Veja que diferença. E aí ainda, para a gente contextualizar essa parte introdutória, falando sobre a realeza de Jesus, alguém teve uma oportunidade de perguntar ao médium Francisco Cândido Xavier, em público, quem eram esses espíritos tão grandes? Francisco de Assis, Allan Kardec, Irmã Dulce, Sócrates, Buda, Zoroastro, Confúcio e tantos outros espíritos. E aí, Chico Xavier deu uma resposta que para a gente traz alguma elucidação sobre o tema, para que a gente consiga compreender a grandeza de Jesus. Chico Xavier respondeu. Chico Xavier responde: as informações que nós temos do mundo espiritual é que Cristo Jesus trabalha com ministérios
e assessores. Olha, vê como tudo aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que é o mundo espiritual. Preste atenção. E a gente vai ver isso no livro Nosso Lar. Os ministérios, o governador, os espíritos especiais que trabalham ali. Então a gente vai ver, e aí até um caso engraçado, para a gente voltar a falar de Chico Xavier, que Nosso Lar é de 1943, se eu não me engano, o prefácio de Nosso Lar. E 10 anos depois, alguns anos depois, foi criada Brasília, né? A capital federal. E a gente vê que Brasília, o desenho de Brasília se parece muito com o desenho do Nosso Lar. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, essa informação. E aí, alguns materialistas, alguns cientistas não espíritas disseram assim, que Chico Xavier plagiou o trabalho de Oscar Niemeyer. Só que quando a gente vai comparar, por isso a revelação espírita e a informação, a gente tem que processar tudo que a gente recebe de informação. Quando a gente vai olhar, o prefácio de Nosso Lar, a publicação de Nosso Lar, é anterior à obra ou ao projeto de Oscar Niemeyer. E aí algumas pessoas brincam dizendo assim, talvez Oscar Niemeyer tenha lido, e enfim, os arquitetos lá, o outro, que eu esqueci o nome, tenha lido e tenha estudado Nosso Lar escondido, né? Apenas uma breve informação, uma curiosidade. Então, meus amigos, quando essa pessoa perguntou a Chico Xavier sobre como era o trabalho de Cristo aqui na Terra, dirigindo todos os planetas, os milhões, bilhões de sóis que existem, de outros mundos habitados, a nossa Terra é apenas um grão de areia na imensidão de outros mundos, né? E aí há muitas moradas na casa do meu Pai, por isso a fala. E hoje a ciência está comprovando existência, vida extraterrestre, vidas além aqui dessa Terra, e tem muita coisa ainda por descobrir. Comprovando informações que o médium especialmente Francisco Cândido Xavier, trouxera já na década de 50 nas obras de André Luiz, após a publicação de Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros de Vida Eterna, Libertação e outras obras. Então, Chico Xavier vai explicar que Cristo trabalha através de ministros e de assessores para coordenar todo o trabalho aqui na Terra. Eu insisto, Terra que ele criou e até hoje ele dirige os passos da humanidade há 4,5 bilhões de anos. Por isso, e eu repito, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí perguntaram a Chico se ele podia, se ele tinha conhecimento e permissão para dizer se ele tinha conhecimento de algum dos ministros, quem eram esses espíritos puros, esses espíritos sublimes, que trabalhavam diretamente com Cristo aqui na Terra. E pasmem, meus amigos, Chico Xavier revela, isso foi público, que nós temos as informações de pelo menos 3 ministros de Cristo. O que é que são 3 ministros, seu Gerardo e meus amigos do Manuel Quintão? Não são espíritos puros, não são espíritos comuns, esses espíritos, com todo o respeito, que nós conhecemos, que nós veneramos. São espíritos que têm pelo menos bilhões de anos de evolução nas nossas frentes, ou na nossa frente, no caso. Então não é assim, vocês sabem o que é um espírito de luz, e daqui a pouco eu vou dar o exemplo que está na obra Obreiros de Vida Eterna. Mas só daqui a pouquinho, quando a gente for estudar sobre Asclépios. E aí, Chico Xavier vai dizer que esses espíritos têm pelo menos bilhões, 2 a 3 bilhões de anos de evolução na nossa frente. Esses espíritos são ministros de Cristo, que atuam diretamente aqui na Terra e, quando preciso, reencarnam de vez em quando para passar seus ensinamentos. Alguém aí tem alguma suspeita de quem são esses 3 ministros que Chico Xavier revelou para a gente através de informação do mundo espiritual de Emmanuel? Tem, seu Geraldo, algum pitaco aí? Será que alguém tem, hein?
E aí a gente vai... Veja como é bom, a gente precisa estudar muito doutrina espírita. A gente precisa aprofundar, né? E aí Chico Xavier vai revelar para a gente que 3 desses ministros, um é Sócrates. É um espírito que tem bilhões de anos na nossa existência. Outro espírito que é ministro de Cristo, trabalhando diretamente com ele, Zoroastro. E o outro espírito é Buda, que veio escolhido diretamente por Cristo para encarnar como Buda, né? E desenvolver, enfim, as suas ideias, a sua doutrina, até hoje estudada no mundo todo. Agora, sabe o que é mais interessante? Quem fez a pergunta dos ministros de Cristo esqueceu de perguntar de quem eram esses ministérios. Por exemplo, Sócrates é ministro de que ministério? A gente não sabe, né? Buda é de que ministério? A gente não sabe. Então, perdeu-se a oportunidade incrível de ter essa revelação através de Chico Xavier. E aí a gente pode pensar, Emmanuel, seu Geraldo, Emmanuel está onde nessa escala de trabalho de Cristo? Está lá embaixo, meu Deus do céu. Emmanuel é quase um estagiário. Ele chegou agora, está estagiando, com todo respeito. Então, imagine a grandeza para que a gente compreenda o mestre que nos dirige. O espírito que está dirigindo o barco das nossas existências é alguém muito grande. Emmanuel vai dizer certa vez que a grandeza de Cristo é tão grande que muitas vezes ele, Emmanuel, participando de estudos no mundo espiritual, tinha vergonha de chamar Cristo de Jesus pelo nome. Ele dizia o sol das nossas vidas, a constelação maior das estrelas, ou a estrela maior de todas as constelações. Joana de Ângeles, numa oportunidade, vai dizer que muitas vezes se reporta a Jesus, também pela sua grandeza, como o amigo maior, o amigo querido, de tão grande que é. E onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Nós ainda, saindo dessa programação de trabalho de Cristo, né? Onde ele dirige tudo até hoje. E aí eu quero lembrar, seu Geraldo e os meus amigos do Manuel Quintão e de outras instituições que estão participando conosco. E estou tentando contextualizar a reunião dessa noite, porque sei que é uma reunião de estudo. Por isso é que estou procurando citar as fontes e tentando fazer de uma forma mais prática. Nós vamos, porque nós ainda temos uma ideia de que Cristo está longe de nós. Não, muitas vezes a gente tem assim, cadê Cristo? A gente ainda aponta para o céu. A gente ainda acha que a gente precisa de intermediários para falar de Cristo. E quando na verdade não é nada disso. Apenas um pensamento sincero, dizem os espíritos. E o Cristo atende o nosso pedido através de alguém. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer numa de suas falas, o amor de Cristo nos constrange, porque não importa o que a gente faça, não importa o tamanho do nosso erro, o tamanho do nosso equívoco, não importa as nossas falhas, ele está sempre conosco e ele não nos abandona, porque é fala dele também quando diz assim. Olha que coisa linda. Talvez de tudo que eu possa dizer essa noite, essa fala seja mais importante. Quando Cristo diz, está no Novo Testamento, já não vos chamo de servidores, vos chamo de amigos, pois vos revelo tudo aquilo que meu Pai me revelou. Veja que coisa linda. É a gente poder sentir Cristo junto da gente. E aí, essa realeza de Jesus, ela não fica tão longe da gente. Ela traz ele para perto de nós. Traz ele para perto de nós. E por que eu estou dizendo isso? Certa vez alguém perguntou assim para Chico Xavier, Chico, sobre o trabalho de unificação. A gente pode juntar todos os centros num lugar só, não é? Aí Chico Xavier diz assim,
Pode, meu filho, pode. Mas imagine uma praça cheia de postes, todos os postes juntos. A gente não vai conseguir nem enxergar de tanta luz. Então, é importante que a luz brilhe em cada lugar, mas uma luz verdadeira. Então, o Cristo se faz representar por espíritos bondosos, por nossos anjos de guarda, por Dom Helder Câmara, por Irmã Dulce, pelo Papa Francisco, pelos pastores que estão aí pregando nas comunidades, pelos padres sérios, pelos espíritas, por trabalhadores anônimos, pelos trabalhadores da Legião da Boa Vontade, do CVV, de doutora Zilda Arnes, de tantos espíritos. Cristo se faz representar por essas pessoas, por esses espíritos, para que a gente não possa cegar diante de sua luz. Imagine, muitas vezes, a gente está pedindo luz, mas a gente precisa abrir os olhos. Na verdade, a luz já está posta. Os espíritos dizem que a maior parte das respostas para as nossas perguntas e para as nossas dores nós já temos. Mas entre ter a resposta e a mudança, há um manancial importantíssimo, substancial, que a gente precisa pôr em prática, senão a gente não consegue. E aí os espíritos vão responder a Allan Kardec, lá pela questão 809, 810 do Livro dos Espíritos. Constantemente o homem pode mudar todo o seu destino, mas não o faz por falta de vontade. Quão pouca vontade tem um homem aí na Terra? E não é verdade? Muitas vezes a gente diz assim, eu vou fazer isso. Não faz. Nós estamos nos acostumando no que é muito raso, minha gente. A gente prefere dizer assim, Jesus está longe de mim e não procura senti-lo nas coisas simples. Através das pessoas e através das circunstâncias, como diz o Espírito Emmanuel. Mas eu quero facilitar para a gente o nosso trabalho e quero tentar trazer Cristo para junto de nós. E vou fazer isso dando o exemplo de Obreiros da Vida Eterna. É um livro de André Luiz, claro, né? E por Chico Xavier, quando a gente vai ver, eu acho que todos vocês já leram essa passagem, Albano Metelo é o nome do espírito. Então, Albano Metelo é um espírito que ele conseguiu desenvolver sua conduta moral aqui na Terra, numa existência muito proveitosa. Então, ele foi um homem digno, ele foi um homem trabalhador. Então, ele conquistou um determinado uma desenvoltura espiritual que ele já tinha possibilidade de ir ao mundo espiritual superior. Ou superior não, mas planos espirituais mais altos. Pela dedicação que ele teve aqui na Terra. E ele diz que muitas vezes ele queria se distanciar das lágrimas e das dores aqui na Terra. Então ele ansiava pelo mundo espiritual, ele ansiava por viajar, por conhecer as estrelas, por conhecer outros lugares. E aí ele vai dizer no livro Obreiros de Vida Eterna que uma dessas vezes, quando se libertou do corpo, quando ele desencarnou, consciente de si mesmo, mas cansado das dores e cansado das dificuldades da vida, ele entra em oração e ele consegue ir viajar para um plano mais elevado. Ou seja, significa dizer que ele tinha a possibilidade de deixar aqui na Terra. Já imaginou se a gente tivesse a possibilidade, hein, seu Geraldo? Hein, meus amigos? De sair da Terra, a gente, ir embora, né? É muita dor, é muito sofrimento, é coronavírus, é desemprego, né? É tanta coisa que faz a gente entristecer, que faz a gente ficar angustiado, que faz a gente, às vezes, ficar depressivo, né? Então, se a gente tivesse a oportunidade, a gente,
não pensava duas vezes. Era um voo direto para o plano espiritual super mais elevado. E Albano Metelo, ele fez isso. E ele diz que teve a oportunidade de ascender. Agora veja que coisa interessante, que reflexão. Como é importante a gente estudar as obras do Espírito André Luiz. Ele teve a oportunidade e viajou, ele foi embora. Ele livremente, ele mesmo. Ele tinha desenvoltura espiritual para isso. Então ele começou a viajar, ascender no plano espiritual, começou a viajar. E em determinado momento, ele vai dizer no livro, e eu peço permissão para ler, é curto. Olha o que ele diz. Cheguei a sentir felicidade diante da posição que me distanciava das angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar outros níveis de existência, eis que certa noite, ele subindo, viu, minha gente? Presta atenção. E espiritualmente ele está ascendendo. Ele diz, certa noite, notei que o vale se represava de inigualável luz. Que sol misericordioso visitava as dores naquele dia. Seres angélicos desciam, céleres, rápidos, de radiosos pináculos, ou seja, do mais alto, socorrendo as zonas mais baixas aqui da Terra, onde havia mais dor e sofrimento. Era uma claridade bendita, uma claridade sublime. O que estaria acontecendo? Perguntei ousadamente. E um dos anjos celestiais, Espírito, me respondeu. O Senhor Jesus visita os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro divino não podia mais perder tempo comigo. Era urgente, né? Descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando sofrimentos, curando feridas e secando lágrimas, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. E aí, ele diz, sabe o quê? Albano Metelo teve vergonha de querer se distanciar da dor e do sofrimento. Então, quando ele viu Cristo descendo das regiões sublimes, imagine, a gente tem nem compreensão disso, seu Geraldo. O que são essas regiões sublimes? A gente, diante de um espírito bom, às vezes um encarnado, a energia é tão grande que a gente chora. As pessoas chegavam junto de Chico Xavier, as pessoas caíam num pranto convulsivo sem explicar por quê. As pessoas, alguns relatos que as pessoas chegam junto do Papa Francisco e se emocionam. Porque ali é um espírito grandioso. E junto de espírito bom, de espírito grandioso, de um espírito respeitável, estão outros espíritos desencarnados junto a ele. É natural que um espírito bondoso, um espírito esclarecido, ele esteja acompanhado de afins. Tudo é energia. A gente aprende isso. É por isso que quando a gente chega junto de Irmã Dulce, a gente se emociona. Quando a gente vai visitar as obras de Irmã Dulce lá na Bahia, a gente se emociona. Quando a gente entra numa casa espírita séria, a gente se emociona. Porque ali é o campo magnético, a energia está preenchido daquilo ali. É natural que quando a gente visita uma igreja católica, onde há um trabalho sério, um trabalho respeitado, onde há um religioso dirigindo a tudo ali, com empenho, com dedicação, a gente se emociona. E André Luiz diz isso. Tudo ali está eivado de amor, de sentimento. Também é natural que quando a gente vai para a natureza, quando a gente vai refletir diante do mar, numa natureza, olhando as estrelas, contemplando o infinito, a gente também se emocione, porque a gente estabelece sintonia com o amor de Cristo, que a tudo dirige e a tudo mantém.
Então, talvez eu tenha vindo essa noite apenas para fazer uma reflexão. Albano Metello diz que enquanto ele queria subir, espírito imperfeito que era, Cristo descia. Onde é que a gente pode encontrar Cristo? Aonde a gente quiser. Ele vem pessoalmente ajudar a gente, então ele deixa as regiões habitadas por ele somente e por outros seres crísticos para cuidar das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. E aí a gente vai lembrar que ele é portador de Deus na terra. A gente jamais pode esquecer disso. E aí ele vai dizer, numa melodia incomparável, inesquecível, pura, cristalina: a minha missão é cumprir a vontade do meu Pai que estás nos céus. Não vos abandonarei. Cuidarei de todas as minhas ovelhas. Cuidarei do meu rebanho. E estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos abandonarei. Tem mensagem de esperança mais linda do que essa? E Cristo, a sua realeza, é a realeza do amor, do perdão. Ainda quando no momento mais difícil de sua existência, o momento da sua crucificação, olhando a sua mãezinha querida chorando, olhando o João, o discípulo amigo, abraçado à sua mãe, ele cravejado de espinhos e sofrimentos imerecidos, ele ainda tem a grandeza espiritual, porque é Cristo, de dizer: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E diz o Espírito Meimei que até hoje muitos de nós não sabemos o que estamos fazendo. Porque não importa tanto saber, importa refletir no que nós estamos fazendo com aquilo que já sabemos. Esse talvez seja o grande objetivo do Espírito, independente da sua religião. Porque onde nós ferimos, onde nós magoamos, foi em nome de Cristo, em nome da religião, onde mais se matou gente em toda a humanidade. Nós ainda queremos um Cristo espírita e achamos que Cristo não está nas outras religiões. E na verdade não é nada disso. Tenho a impressão que Cristo, aliás, tenho a impressão não, Cristo não está muito preocupado com as nossas religiões, com a religião que cada um de nós professa. Ele é a verdade, ele está mais preocupado no trabalho que está fazendo no fundo da alma, no íntimo de cada um de nós. Por isso é também que muitos de nós ainda estamos enganados quando a gente fala no processo de regeneração da terra. A gente acha muitas vezes que vai dormir, quando acordar, a terra vai estar cheia de flores, vai estar cheia de anjos querubins. E o processo de transformação, diz Allan Kardec no livro A Gênese e no livro O Céu e o Inferno, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se dará através de revoluções sociais. Ele se dará através da transformação do homem. É o homem transformando um pequeno defeito, uma pequena má tendência a cada dia. Não é uma mudança de uma hora para outra. Mudança de uma hora para outra dificilmente ocorre, mas é a mudança no dia a dia. Emmanuel vai dizer numa mensagem que está no livro Coragem: é preciso avaliar e refletir. Mesmo diante das dores e dos sofrimentos, a gente precisa avançar, nem que seja 1 milímetro por dia. 1 milímetro por dia. Veja que coisa linda. 1 milímetro por dia. E às vezes, esse milímetro por dia é avaliado, nós somos avaliados esse milímetro, usando a fala de Emmanuel, numa discussão em que a gente deveria ter ficado calado, mas a gente numa atitude impensada que eu uso o WhatsApp para talvez denegrir alguém,
ou criticar, ou falar mal de uma outra religião, talvez no trânsito, talvez numa opinião que eu devesse ter ficado calado. Eu me omitindo, entre aspas, eu não cometendo erro, eu estou caminhando 1 milímetro. E aí, meus amigos, para que a gente se encaminhe para o encerramento dessa conversa, porque pelo meu relógio aqui eu ainda tenho 5 minutos, eu não sei se eu estou correto. Mas eu quero apenas refletir nesses instantes finais do poder de Cristo, o poder que ele tem nas nossas vidas, já que a gente sabe que o reinado dele não é um reinado de domínio carnal, não é um domínio físico, é um domínio de espírito. Ele é rei, a sua realeza era por mérito pessoal, não é? Antes e depois de Cristo, nós somos antes dele, e após a sua vinda nós somos outras pessoas, outros espíritos totalmente diferentes, né? Depois dele, da sua mensagem inapagável, da sua mensagem sublime de amor, nós nunca mais ficamos desamparados de esperança, de fraternidade, de consolo, de luz. Mas nós precisamos pensar, e isso é a lição do Espírito Emmanuel. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. Cristo continua esperando por cada um de nós, para que cada um de nós construa a sua parte no mundo novo, no mundo onde a realeza de Cristo possa se estabelecer de verdade entre os homens, onde nós enxerguemos para o outro e nós não estejamos preocupados com a sua religião, com a sua conduta sexual, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, de onde veio, absolutamente. O mundo chegará o dia quando essa noite densa passar, onde nós seremos chamados a enxergar o outro apenas com o olhar de bondade do amor. E aí o Cristo pede a cada um de nós, a mim e a vocês, especialmente nessa noite, que a gente pare de prometer um pouco, mas que nós sejamos efetivos. Nós precisamos materializar o nosso amor, o nosso carinho. Eu dizia hoje a uma pessoa querida, nós precisamos devolver ao mundo o amor que Cristo dá a cada um de nós. E nós só faremos isso, meus amigos, quando passemos a enxergar que Cristo está no coração de cada um de nós. Porque se o reino dele não é deste mundo, mas o reino dele também está nesse mundo. O Pai maior, o Criador maior, isso é mensagem dos hindus. Deus está no coração de cada um de nós. Quando eu estou denigrindo o outro, eu estou denigrindo também a Deus. Quando eu critico o outro porque ele é gay, porque ele gosta de um semelhante ou de alguém da sua sexualidade, eu estou criticando também a Deus. Disse o Mestre, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É amor. Amor é a palavra de ordem. Quem sou eu para julgar se o amor do outro é por esse ou por aquele? A gente precisa abrir a nossa consciência. Imagine, se nós não conseguimos respeitar nem a condição sexual do outro, a escolha do outro, enfim. Como é que está meu amor com Cristo? Como é que eu vou acreditar que a realeza de Cristo ela se estabelece nos nossos corações? Então, talvez esse seja o momento, esses momentos de pandemia, em que tanta gente está voltando ao mundo espiritual. Às vezes a gente fica desesperado porque tem tanta gente morrendo. Claro que isso dá uma tristeza muito grande, é desesperador. Mas nós somos espíritas e a mensagem deve prevalecer. São espíritos que estão voltando para a verdadeira vida. São espíritos que estão se libertando, seu Geraldo.
Eles estão morrendo para o plano físico, mas eles estão voltando para a casa do Pai. Muitos deles, a gente está chorando por esses espíritos e eles estão voltando ao mundo espiritual sorrindo, porque cumpriram a sua tarefa. E isso eu não estou dizendo que a gente não tenha saudade, que a gente não fique triste, mas a visão ela tem que ser do ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes, se a gente continuar com essa visão material apenas do plano físico, a gente não vai suportar tanta dor. E a gente precisa sempre lembrar dele quando disse assim: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, não há outra saída. Nosso caminho é Cristo. Que ele nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado. Meu querido amigo, caro amigo e irmão Márcio, foi um prazer gratificante para todos nós ter lhe ouvido, falando dessa realeza, né? Nos dando uma clara compreensão de quem é o Mestre Jesus. Isso só vai nos deixar assim, com mais lições de vida, de aprendizado, onde a gente vai poder discernir, fazer avaliações a respeito de quem é o Cristo. Logicamente que, quando ele foi chamado de rei, ele já tinha esse discernimento de que ele não era esse rei material, e sim um rei diferente, não é verdade? A gente ainda é muito pequenino, na nossa incompreensão, não tivemos a condição de entender essa realeza divina. Mas, a cada dia que passa, o nosso aprendizado ele é constante, as lições nos deixam marcas e a gente compreende melhor. Que Deus lhe abençoe, que Deus dê paz e amor a todos que estão nesse momento aqui conosco, e que vamos passar a palavra à nossa irmã Simone para ela fazer a prece final dos nossos trabalhos da noite de hoje. Simone? Boa noite a todos. Continuemos pensando no Cristo. Jesus amado, te agradecemos por essa noite, por esse encontro de paz, de aprendizado, de conforto aos nossos corações. Nesta noite, Senhor, venho te pedir, com o coração cheio de amor sincero e humildemente, para que ampares com o teu amor incondicional todos os nossos irmãos sofredores. Inunda essas almas de esperanças e de amor, Senhor. Precisamos do teu abraço, do teu amor, para confortar nossos corações. Agradecemos ao nosso amigo Márcio, que com tanto carinho compartilhou conosco esse momento. Assim como agradecemos também a todos aqueles que estão à frente deste trabalho. Passo a palavra ao nosso irmão Geraldo, para finalizar mais uma noite de conhecimentos na tua companhia, Jesus. Continuando nesse mesmo clima de paz, de harmonia e de felicidade, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus e a Deus em agradecimento. Que essa gratidão se eleve a todos os lugares, a todos os momentos. Que Ele possa dar a sua luz verdadeira àqueles irmãos que ainda se encontram na escuridão do tempo, Senhor. Dai força, coragem e perseverança para que possamos todos nós um dia estar próximo de Ti. E assim, com a Tua permissão, com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, pedimos para dar por término mais esse trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Cheiro, Márcio. Boa noite a todos. Um abraço. Para você também.